Olá, bom dia. No ano passado, as universidades federais, inclusive a UFRN, enfrentaram uma extensa greve dos técnico-administrativos. Após 3 meses de paralisação, o governo federal iniciou a negociação, culminando na assinatura de um acordo e com o fim da greve. Após um ano, os técnico-administrativos ameaçam entrar em greve novamente, já que o governo não vem cumprindo alguns pontos do acordo. Por isso, o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre o tema Greve nas Universidades Federais, por quê? E para discutir sobre esse assunto, convidamos o diretor da FASUBRA Sindical, Edson Lima, e a coordenadora-geral do Sinteste-RN, Vânia Machado. Bom dia, Edson. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia. Edson, vamos começar logo para que o nosso telespectador possa entender um pouco. Quando a gente fala sobre greve, às vezes a população se revolta porque vai parar um serviço, vai parar outro serviço e ela realmente é atingida. Mas esse instrumento da greve, para que serve, como ele é feito, como é que se dá para que se possa chegar a uma atitude de paralisar? Olha, Alexandre, Vânia, telespectadores, a greve é o instrumento de pressão mais legítimo que temos nos dias de hoje, para a categoria dos trabalhadores. As últimas manifestações de junho mostraram o enorme poder que tem a mobilização popular. Quando muita gente se une em defesa de uma causa, as coisas são mais possíveis de acontecer. Tivemos, por exemplo, a barração de projetos que dizem respeito aos trabalhadores, Ministério Público, que foram parados no Congresso por causa da pressão popular. Evitamos aumento de transporte público, tudo isso por causa da pressão. E a greve é o instrumento de pressão que tem os trabalhadores da maneira geral. Apesar de uma nova vertente que tem aí de trabalhadores sindicalistas virtuais que são contra a greve. Pessoas que ficam comodamente disparando através de listas sociais. As mídias sociais não vamos tirar a importância, mas que a luta, o enfrentamento corpo a corpo, a pressão ainda é fundamental para a vitória e as conquistas dos trabalhadores. Edson, você faz parte da FASUBRA Sindical. O que é a FASUBRA? Qual o papel dela? E quais são as deliberações que se dão nas plenárias? A FASUBRA é uma federação que representa as entidades dos trabalhadores das universidades. E aí nós temos algumas confusões, porque muitos colegas nossos pensam que a FASUBRA representa diretamente os trabalhadores. E daí fazem cobranças muitas vezes indevidas, quando as cobranças devem ser feitas às entidades de base, já que a FASUBRA não é um sindicato nacional e sim uma federação, ela se relaciona com as entidades de base. Por isso que nas plenárias é fundamental, é importante, previsto no Estatuto, a presença de um delegado de direção. Esse delegado de direção é quem está representando a entidade de base perante a plenária da FASUBRA. E os outros delegados representam a categoria, mais ou menos no sistema misto, como a gente tem na política, onde os senadores representam os estados e os deputados representam o povo. É mais ou menos a mesma lógica. E nas plenárias é onde a gente discute basicamente tudo de importante que acontece na vida dos técnicos administrativos. A plenária só perde importância para o Congresso que acontece a cada 2 anos. Nas plenárias, por exemplo, onde são definidos se nós entramos em greve ou não, onde nós definimos se aceitamos proposta do governo ou não. Então, a plenária é a ferramenta fundamental da democracia nas instituições que trabalham com os técnicos administrativos de universidades federais e estaduais e municipais, já que a FASUBRA engloba as universidades públicas, tanto nesses 3 níveis. Vânia, você que é coordenador do Sinteste, que faz parte, digamos assim, de uma rede de entidades que, com a FASUBRA, delibera sobre as ações. Que importância que tem a FASUBRA para o sindicato, a participação do sindicato nela, de plenárias e atividades, e sobre essa jornada que vai ter agora, a jornada de agosto dos técnicos administrativos. Que importância tem essa e como vai ser essa semana? A FASUBRA ela é muito importante porque ela reúne todos os sindicatos de base. Então, nós, enquanto sindicato, nós temos uma referência, né, que é a nossa federação. E aí a federação orienta e nós, muitas vezes, na maioria das vezes, nós seguimos, porque a orientação ela tem afinidade com o anseio da categoria. Quando não há, por um motivo ou outro, porque tem a questão política, né, o entendimento político,
Então, do momento, se nós entendermos aqui na UFRN, né, no Sinteste, nós entendemos agir diferenciado, nós vamos agir. Então, nós já tivemos exemplo de sermos o primeiro sindicato a entrar em greve, sermos o último a sair. Então, não necessariamente tem que seguir na linha que a FASUBRA, mas é preferível que haja essa orientação em comum acordo, porque assim fortalece a luta. A jornada de agosto, ela foi muito importante, porque foi para preparar a categoria dos técnicos administrativos para entenderem o momento, né, e se organizarem. Então, para isso, se faz necessário alguns movimentos. Então, foi deliberado na plenária da FASUBRA, no mês de agosto, mobilização, e a última semana, de 26 a 30, paralisação. E aí nós cumprimos fielmente. Né? Estivemos mobilizando, escrevemos nota para dialogar com o servidor, fomos aos setores de trabalho, locais de trabalho, para dizer qual era o intuito, né, desse movimento. Houve uma boa receptividade por parte da categoria. No dia 15, fizemos um ato público em frente ao Onofre, que foi um ato público nacional, e aí todos os sindicatos e as universidades em que tem os hospitais universitários fizeram essa atividade. Nós estivemos ali dialogando com os servidores e também com a população, que é o principal afetado. No dia 28, dia 26 foi o primeiro dia da paralisação, nós fizemos uma assembleia, foi muito participativa, tivemos um calendário para essa semana, também distribuído com a categoria, houve participação. No dia 27, nós exibimos um filme sobre o golpe de 1964, como parte da formação política, que é preciso o técnico administrativo estar sabendo como se deu no contexto histórico, político, social, e como nós estamos inseridos nisso. Foi muito participativo. E no dia 29 também discutimos um tema de importância, principalmente para os novos servidores, que foi o FUNPRESP, que é a Previdência Privada, que hoje está sendo... os servidores novos estão tendo que aderir de forma praticamente compulsória, né, forçada, e nós temos deliberação contrária a isso, porque nós entendemos que a Previdência deve ser pública, né, e nós discutimos isso, trouxemos um palestrante lá da Universidade de Alagoas. Foi muito bom esse momento para estar despertando e alertando os novos servidores, como também os antigos, que também podem fazer essa adesão. Então, a gente alerta e já diz de pronto que nenhum servidor novo faça adesão ao FUNPRESP, porque não tem mais volta. E a história mostra aí, agora recentemente nos Estados Unidos, o fundo de pensão foi à bancarrota e não há garantia dessa aposentadoria. Então, nós pagamos um percentual e não temos a garantia de recebimento do nosso futuro, que é a aposentadoria, na velhice. Então, está em risco a nossa velhice. E também no dia 30, né, junto com as demais entidades sindicais e centrais sindicais, foi uma paralisação nacional, culminou no dia 30, mesmo debaixo de chuva. Nós aqui do Sinteste estivemos juntos com as outras entidades, fomos às ruas, tomamos banho de chuva, mas estivemos ali, né, dialogando com a sociedade, cada entidade colocou o seu ponto de vista, demonstrou a sua insatisfação com relação aos ataques do governo para os servidores públicos, que tem sido veemente, e nós precisamos estar organizados enquanto classe trabalhadora, quer do serviço público, quer do setor privado, que também estavam no dia 30 ali, representado pelas centrais sindicais e alguns outros sindicatos também do setor privado. Estivemos ali para nos organizarmos e dizermos para a sociedade que é importante esse segmento para a população e que o serviço público tem que ser administrado e ser utilizado pelo servidor público, que assim há uma sociedade mais igualitária. Edson, vou deixar uma pergunta para ser respondida no próximo bloco, já que a gente está encerrando esse primeiro. E na última plenária vocês discutiram também sobre a questão das universidades aqui na América Latina, nessa nossa região. Então a gente vai para um pequeno intervalo e após o intervalo o Edson vai responder exatamente qual é esse panorama que tem as universidades aqui na América Latina. Nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que hoje conversa sobre as greves nas universidades federais, com o diretor da FASUBRA Sindical, Edson Lima, e a coordenadora geral do Sinteste RN, Vânia Machado.
Edson, eu deixei uma pergunta no último bloco falando sobre a situação das universidades aqui na América Latina. Qual é o panorama? Olha, recentemente, na última plenária, nós tivemos a visita de 2 dirigentes da CONTUA, que é a Confederação de Trabalhadores de Universidades das Américas. Essa confederação é sediada na Argentina e ela lida exatamente com a nossa categoria, os técnicos administrativos. E segundo os relatos dos companheiros, a situação nas universidades é muito diversa, é muito difícil. A gente aqui pode dizer que temos uma certa tranquilidade aqui no Brasil, só vivemos num paraíso em relação às nossas congêneres. Por exemplo, na Argentina a situação é um pouco fácil. Lá os técnicos administrativos eles têm um piso, têm uma carreira e as universidades têm autonomia para... não é a autonomia que nós temos aqui, que é a autonomia de palavras, só escrita. A autonomia lá permite, por exemplo, que as universidades, donas do seu próprio orçamento, elas podem pagar salários maiores para os seus funcionários. Então, na Argentina tem essa particularidade. Enquanto aqui nós temos um piso e uma carreira, não temos database, por exemplo, no Panamá e no Peru, os companheiros não podem sequer se sindicalizar, eles ainda não têm direito à sindicalização. E na Colômbia a situação ainda é mais grave. A Colômbia, coisas que aqui nós somos atacados pela mídia através da criminalização dos movimentos, lá a coisa é pior. Lá as coisas os ataques são mesmo na bala. Recentemente 2 enfermeiras técnicas administrativas, elas foram assassinadas a tiro por causa do enfrentamento sindical com as universidades, com as escolas privadas, com os lobbies da educação. Então é nesse pântano que a CONTUA atua, tentando levar o que tem de positivo no Brasil, e nisso a FASUBRA é uma das mais importantes, por ser uma entidade continental, ela tem muito mais experiências, já que a CONTUA é maior do que toda a América Latina sozinha, em termos de... a FASUBRA, em termos de universidades associadas. A FASUBRA, basicamente, é a maior entidade lá. Então, as experiências daqui nós levamos para lá, tentamos ajudar os companheiros na questão da solidariedade e também somos ajudados, como por exemplo a CONTUA trouxe agora, na última terça-feira, em reunião com o MEC, a possibilidade de um Plano Nacional de Capacitação e Qualificação, que é uma antiga reivindicação nossa. O MEC está dialogando com a CONTUA que eles têm um programa parecido que tudo indica que vai ser assinado, ou vai ser apresentado pelo menos para a entidade, um plano de capacitação e qualificação, onde os técnicos poderão fazer esses cursos nas universidades da América Latina, e não apenas no Brasil, como acontece hoje. Então é isso. Edson, uma das lutas da categoria sindical é a questão da jornada de trabalho. Como é que está essa situação da jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho dos técnicos administrativos? Nós estamos numa luta muito grande. Nós já temos aí algumas entidades que foram implantadas, como por exemplo a UNB, Santa Catarina, Campina Grande, Paraná, e temos alguns ataques. Muitos lugares onde já foi implantado, o Ministério Público está correndo atrás tentando rever. Lá na UNB, por exemplo, os companheiros estavam com indicativo de greve para a semana passada. E o reitor recuou, que lá eles já tinham essa conquista. E estava sendo ameaçado de retirada, o reitor alegando pressão do Ministério Público, e de um lado partiu a pressão dos trabalhadores. Daí volta aquela história do primeiro bloco, a importância da greve. Eles ameaçaram com a greve, o reitor voltou atrás, recuou e garantiu as 30 horas. Nós temos um decreto, que se não me engano é o 4380, não tenho certeza agora, que é o que garante as 30 horas, que pode ser a partir de todas as entidades federais que trabalham em turnos contínuos, mais de 12 horas, atendimento ao público. Nesses setores é previsto e é autorizado o uso da jornada de 30 horas. Mas os reitores, eles são contra, o Ministério Público é contra, e por isso que é importante essa nossa luta. A gente defende as 30 horas não só por uma questão de trabalhar menos, é porque a gente entende o seguinte, que se a gente trabalha 2 turnos de 8 horas, 2 turnos de 4 horas, a gente trabalha 8 horas, a universidade fecha, os setores fecham às 18 horas. Nós trabalhando 3 turnos corridos de 6 horas, dão 18 horas. No mínimo 18 horas por dia a universidade vai estar aberta para a comunidade. A universidade, setores como bibliotecas,
secretarias de cursos, departamentos, nós vamos estar fechados na hora do almoço, que é a hora, às vezes, que os estudantes ou professores, até mesmo técnicos, precisam utilizar algum serviço. Então, as 30 horas possibilita que a gente mantenha a universidade aberta por mais tempo, que vai ser um benefício para a própria sociedade, para o técnico administrativo e para a universidade também. Então, é isso, a gente precisa trazer os reitores para o nosso lado. Eles têm que entender que isso aí é importante, inclusive para o currículo dele, e a partir do momento que a universidade dele tem melhores índices, ele vai estar com bem avaliado, melhor avaliado, inclusive pelo Sistema Nacional de Educação, Sinais. Então, eu acho que a gente tem que trazer o reitor para o nosso lado. Essa luta não é uma luta umbilical, é uma luta que beneficia, inclusive, a sociedade. Então, a gente não pode abrir mão dessa luta. E para concluir, nós construímos agora uma cartilha sobre as 30 horas, desenhada quadrinho, na linguagem do quadrinho, que é uma linguagem bem popular, para chegar mais fácil aos nossos técnicos administrativos, porque alguns, principalmente os mais antigos, eles que têm alguns benefícios, eles se mostram reticentes em relação às 30 horas. Os mais prejudicados são os novos que entram, já tem que cumprir aquela carga e não tem como mudar. Então, é importante que os companheiros antigos reconheçam a necessidade de ter um tratamento igualitário para todos, tanto técnicos antigos como novos. Vânia, nos hospitais aqui, universitários aqui da nossa UFRN, essa foi uma conquista de 30 horas? Qual foi o papel do Sinteste nessa conquista para os servidores? Nós somos muito importantes, porque foi na greve de 2010 que nós saímos de uma greve sem ganho algum, junto ao governo federal, mas a nível local nós tivemos um avanço, que foi a luta pelas 30 horas, formado por uma comissão, e nessa comissão da qual fiz parte, né, junto com Edilene, ali do Ana Bezerra, nós estivemos junto nessa comissão discutindo sobre essa temática. Então, a nível local, nós tivemos essa conquista como resultado da greve. E eu gostaria de registrar que a greve é o único instrumento, não é apenas ele é o único instrumento que o governo ouve. Né? Porque se o governo ouvisse antes os trabalhadores, fizesse uma proposição mais aproximada do que a gente deseja, certamente não haveria greve. Porque nós, apesar de encamparmos a greve, de termos que estar na linha de frente, nós não gostaríamos de fazer. Nós queremos o quê? Queremos o crescimento, queremos as conquistas, queremos que todo o serviço público tenha um funcionamento adequado para a sociedade. Né? E aí, nesse período, nós discutimos os hospitais universitários, porque havia uma existência de um decreto de 2003, que ele foi de 95 e reformulado em 2003, mas ele não determinava apenas, ele não deixava um decreto, decretava que a partir de então poderia ser 30 horas essa carga horária nos setores que trabalhassem 12 horas ininterruptas. Que aí os hospitais, de pronto, já estavam dentro, né? Vários segmentos dentro dos hospitais, menos a parte administrativa. Só que deixava a mercê da reitoria, do chefe maior da instituição. E nós tivemos essa luta junto à reitora e conquistamos essas 30 horas. Né? E ficamos muito tristes, porque a Andifes é contrária a 30 horas. E nunca eles fazem votação no pleno deles, pois nessa temática foi votado. E a gente fica muito triste que a nossa UFRN, a reitora, a professora Ângela, tenha dado esse voto lá contra as 30 horas, e aqui nós temos essa proposição que foi feita e foi conquista nos hospitais. E também fica muito triste que o Ministério Público, nós defendemos o Ministério Público, utilizamos o Ministério Público, mas somos afetados também nessa questão, principalmente na área da saúde. São os trabalhadores que estão adoecidos, sem condição de trabalho, cargas horárias extensivas, né, exaustivas, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, preconiza 30 horas para todo trabalhador. Quando nós defendemos 30 horas, isso não é apenas para nós, servidores públicos. Então, a sociedade precisa entender isso. Nós estamos lutando por redução de carga horária, pela melhor qualidade de vida do cidadão. Nós estamos vivenciando momentos, as pessoas estão adoecidas emocionalmente, né? Nós estamos vivenciando os lares desfeitos, as drogas encampando aí aos jovens. Isso tudo, gente, é intervenção do trabalho. A precarização do trabalho. Os pais não têm mais horário para ficar em casa, não existe mais férias. O trabalhador precarizado, ele sai de uma empresa para outra terceirizada sem férias. Né? Não tem direito mais de acompanhar a sua própria esposa quando ganha o seu filho, curtir seu filho um dia, dois.
Quando adoece, você fica, não bota atestado, você vai doente ao trabalho. Então, nós precisamos da compreensão não só dos técnicos administrativos, não só dos órgãos competentes das universidades, mas da sociedade, do Ministério Público e do governo, que é o principal responsável, para que haja realmente uma classe trabalhadora menos adoecida, com uma qualidade de vida, né, preconizada aí a nível internacional. Então, nós lutamos pela redução das 30 horas. E queremos, juntamente com a sociedade e com a categoria de administrativos e os órgãos competentes, efetivar de fato. Complementando, Alexandre, a gente entende que as novas tecnologias que chegaram para facilitar a vida de todo mundo, esses benefícios das novas tecnologias deveriam ser traduzidos para os trabalhadores, para as famílias, para as pessoas terem mais tempo de ficar com suas famílias. Do contrário, hoje. Trabalhando, hoje em dia, a gente se trabalha praticamente mais. A gente faz o triplo de trabalho que fazia numa jornada de 8 horas, a gente faz atualmente com as novas tecnologias. Então está na hora de se colocar a tecnologia em benefício de uma melhor qualidade de vida para todos. O Diálogo Plural vai para um pequeno intervalo, mas eu vou deixar outra pergunta para a gente discutir no terceiro bloco, que é exatamente, eu acho que é fundamental, que é a questão que mexe no bolso do trabalhador. Quando se mexe no bolso, diz que o trabalhador já, digamos assim, esperneia um pouco mais, é a questão dos 15% que foram divididos em 3 anos, porque vocês estão pedindo a antecipação dessas parcelas. Nós voltamos em 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre a greve nas universidades federais, com o representante da FASUBRA sindical, Edson Lima, e a coordenadora geral do Sinteste-RN, Vânia Machado. Eu deixei a pergunta no último bloco sobre a questão dos 15%. Por que da antecipação das parcelas, já que foi acordado em 3 anos? Alexandre, quando nós fizemos o acordo com o governo, quando nós saímos da greve, a previsão de inflação para esses próximos 3 anos seria de 15,6%. Terminado o primeiro ano, as previsões já apontam para esse ano agora, já apontam para 5,8%, 5,9%, alguma coisa. Isso aí pode parecer pouca coisa, mas juntando nos 2 anos, em relação ao índice de 5% previsto, isso aí dá uma perda de 40% do nosso índice de reposição inflacionária. Já a gente tem uma perda de 40% em cima disso aí nos 2 anos. Então, a ideia de antecipar é justamente por isso, porque tem inflação, apesar dos índices apontarem para esse número tão básico, mas qualquer trabalhador que vai no supermercado, ele percebe que aumentou a cesta básica, tivemos aumento aí de combustíveis, aumento de energia elétrica, e tudo isso pesa no bolso do trabalhador. Então, para a gente esperar daqui a 2 anos para um reajuste de 10%, esse reajuste vai estar defasado, como nós recebemos em cerca de 40% de perda. Então, por isso que a gente está nessa luta para antecipar esse índice para o começo de 2014. Outra conquista também, com a greve de 2012, foi a criação dos grupos de trabalho. Como é que está essa situação do grupo de trabalho? Um grupo de trabalho de racionalização. Como é que está o andamento? Um dos grandes problemas que nos levou a esse estado de pré-greve foi justamente a demora do governo na resolução do GTs do acordo de greve. Esses GTs era para ter sido concluídos em 120 dias. Nós vamos fazer 1 ano e nada disso foi decidido. Tivemos em relação ao GT que você perguntou, da racionalização, foi concluído os trabalhos. Não teve consenso, porque nós apresentamos um relatório, a equipe do governo apresentou outro relatório, não teve consenso, e o que ficou decidido foi que os 2 relatórios serão levados para a mesa de negociação permanente, onde daí sairá o resultado final acerca do GT Racionalização. E o da democratização, como é que está o andamento dele? Democratização começa na semana passada. Começou na semana passada. A dinâmica vai ser painel de apresentação. Vai ser apresentada a proposta da FASUBRA num dia, no outro dia a proposta de ANS, Sinasef e UNE, e depois vão ter oficinas onde vão se buscar pontos de confluência nessas propostas. A partir daí, dentro de 4 reuniões, término previsto para novembro,
sairá o relatório final acerca do GT de democratização. O governo já demonstrou interesse de resolver a questão da democratização, porque ele acha que é fundamental essa questão da democratização. E nós estamos ainda mais ansiosos em relação a isso, porque nós estamos sofrendo ataques. Ultimamente, por último agora, um companheiro da Universidade Federal de Alagoas, ele foi demitido por perseguição política, ele enfrentou um padre, o padre foi arquivado, acharam um pouco, abriram outro padre, reabriram o padre para punir o companheiro. Ele foi demitido, o Roberto Marinho, técnico em radiologia. Temos 19 colegas da Universidade Federal do ABC, do Núcleo de Tecnologia, ameaçados de demissão, acusados de formação de quadrilha e tentativa de assassinato. Tudo isso porque denunciaram a prática do assédio moral naquela universidade. A Universidade Federal do ABC é uma universidade que é feita para ser modelo, que eles chamam de Universidade de Lula, Unilula, porque é uma universidade para ser modelo. Os próprios reitores lá, eles falam que dependesse deles, não tinham eleição, eles seriam igual a Harvard, por exemplo, onde eles elegeriam o conselho, e esse conselho iria buscar no mercado o reitor daquela instituição. Ou seja, é uma prática totalmente privatizante e mercantilista, totalmente fora do que é o pensamento das universidades brasileiras, que tem origem na Universidade de Bolonha, que é esse pensamento humanista tradicional que nós conhecemos. Então, por isso a gente defende que imediatamente a questão dessa redemocratização das universidades. Vânia, qual o apoio dos sindicatos disso, as lutas sindicais, e principalmente a sociedade deve estar, digamos assim, integrada, e é papel do sindicato também integrar a sociedade nas lutas. Nós já vimos aí várias greves aqui no estado, onde os sindicatos vêm participando, mas também é importante da população para conseguir as melhorias. Sim, a sociedade é fundamental que ela tenha essa compreensão de que quando os segmentos estão em greve, estão em luta, é que está para melhorar o serviço para si próprio. Então, nós temos que ter uma consciência de que em nosso país existe muito dinheiro, porque nós pagamos impostos altíssimos, existe o dinheiro. Agora nós vivemos num país de corrupção e muitas vezes a gente fica dominado por um pensamento de que não deve lutar, porque não vai melhorar nosso país. Não deve ser esse o nosso pensamento, do contrário. Devemos nos equipar, nos munir de forças para enfrentar exatamente isso, para direcionar o nosso imposto para onde de fato deve ir, que são para as políticas públicas, saúde, educação, moradia, segurança, lazer, que o lazer é importantíssimo para a saúde, para a qualidade de vida do cidadão. Edson, 30 segundinhos que a gente está terminando o programa de hoje. Deliberação da FASUBRA, esse ano vai ter greve? Não, nós estamos trabalhando na construção da greve, continuamos em estado de greve. A greve pode sair a qualquer momento. Um dos motivos é essa questão desse relatório que vai sair agora do GT de democratização. Isso aí pode ser o estopim da deflagração da greve ainda esse ano. Provavelmente, talvez 2014, mas no máximo início de 2014. Mas com possibilidade ainda de sair esse ano. Edson Lima, diretor da FASUBRA Sindical, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Vânia Machado, diretora-geral do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Agradecemos. Agradeço ao Sinteste a oportunidade de trazer um pouco do pensamento da FASUBRA para a população do Rio Grande do Norte. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN. No nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.